Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Ler Olhos nos Olhos, uma iniciativa do município de Oeiras e das bibliotecas municipais de Oeiras. Hoje a conversa é com Heloísa Buarque de Holanda, que está no Rio de Janeiro. Olá, Heloísa, bem-vinda. Antes de começarmos a conversar, queria só agradecer aos parceiros desta iniciativa do município de Oeiras e das bibliotecas municipais de Oeiras, como eu já disse. Passo a citar os parceiros: o Centro Nacional de Cultura, a Livraria Martins Fontes, do Brasil, Camões Centro Cultural Português em Maputo, a Feira do Livro Filiposos, do Brasil, o Sempre um Papo e o Fliarachá, também do Brasil, ambos do Brasil, a Academia Cabo-Verdiana de Letras, Pusfácio, do Brasil, PEN Guiné-Bissau, Fundação Fernando Leite Couto, de Moçambique, e a Bienal do Livro de Pernambuco, do Brasil. Recordo também a quem esteja a assistir que pode enviar perguntas para a Heloísa Buarque de Holanda, que depois nós, ao longo da sessão, recebemos e a Heloísa tratará de responder às vossas questões. É um bocadinho difícil apresentar a Heloísa, que tem um percurso muito longo e muito rico. Ela dispensa apresentações no Brasil, certamente, e gostava que também dispensasse noutros lugares do mundo, porque significaria, ou no mundo inteiro, significaria que a sua mensagem tem chegado a vários sítios. A Heloísa é uma guerreira generosa e atenta ao outro, que se formou em Letras Clássicas pela PUC-Rio, tem um mestrado e um doutoramento em Literatura Brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro e um pós-doutoramento em Sociologia da Cultura na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos da América. É diretora do Programa Avançado de Cultura Contemporânea, também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena o Laboratório de Tecnologias Sociais do Projeto Universidade das Quebradas e o Fórum M, espaço aberto para o debate sobre a questão da mulher na universidade. Tem-se dedicado como investigadora à cultura, nomeadamente às áreas da poesia, relações de género e étnicas, culturas marginalizadas e cultura digital. Nos últimos tempos, nos últimos anos, tem estudado a cultura produzida nas periferias das grandes cidades, no feminismo, assim como o impacto das tecnologias digitais na produção e no consumo da cultura. É autora de dezenas de livros, de vários livros, cito apenas alguns, também organizou vários livros, cito apenas alguns: 26 Poetas hoje eram os anos 60, Macunaíma, da literatura ao cinema, Cultura e participação nos anos 60, o feminismo como crítica da cultura, Explosão feminista, pensamento feminista hoje, perspectivas decoloniais. Heloísa, bem-vinda. Antes de mais, queria agradecer-lhe, porque sou mulher e, portanto, acho que numa conversa destas devo começar por lhe agradecer todo o seu trabalho e a atenção que tem dado também às novas gerações de feministas e de pensadores e de criadores. Talvez como se pudéssemos começar recuando a esse lugar e a esse tempo em que a Heloísa tinha a idade que têm hoje essas novas gerações, essas gerações mais novas, sobre quem teremos a oportunidade de falar mais adiante. Nos anos 60, em plena ditadura militar, como é que era a sua vida enquanto mulher e investigadora? Olha, eu não sei se a ditadura militar influenciou muito na minha vida de pesquisadora, porque ela estava mais atenta à vida pública, ou aos chamados grandes intelectuais de esquerda. E eu não era uma grande intelectual, eu era uma jovem, começando uma carreira, e acho que a ditadura não se interessou minimamente por mim, porque realmente eu não tinha importância. Mas eu comecei... É interessante que, como eu militei muito nos anos 60, na política estudantil, nos CPCs, quer dizer, os Centros Populares de Cultura, todos aqueles movimentos fantásticos dos anos 60, como eu era muito ligada, articulada nisso, quando houve 1968, que houve dentro do golpe, e houve um exílio muito grande de intelectuais, poetas, artistas, acadêmicos importantes, enfim, teve
houve uma coisa que um jornalista muito conhecido no Brasil, chamado Zuenir Ventura, chamou de o vazio cultural. Aí eu fiquei muito desesperada, porque eu era muito jovem para sair de uma euforia dos anos 60 e cair num vazio cultural. Aí eu comecei a me dirigir toda a minha pesquisa para mostrar que aquele vazio não era tão vazio assim, que tinha atividades marginais, underground, que vinham de outras perspectivas, uma juventude de poetas que estavam relatando o que estava acontecendo de uma forma muito metafórica, mas havia um registro disso. Eu comecei a procurar a imprensa alternativa, estudei muito e trabalhei na imprensa alternativa, então eu me dediquei muito às margens da ditadura, para ver como é que, onde havia resistência, onde havia ainda a possibilidade da palavra. Uhum. Então, a ditadura definiu minha linha de pesquisa, que eu nunca mais parei. Eu estou dedicada às margens. Sim. E foi aí que percebeu que na poesia havia um grupo que lhe interessava seguir e acompanhar. Eu sei que tem uma grande paixão por poesia, mas aquele seu livro 26 Poetas Hoje começou a organizá-lo, publicou nos anos 70 e começou, se calhar, a organizá-lo e a pensar nele nessa altura. É que a poesia grudou, né? A minha paixão. Eu realmente sou doida por poesia, eu leio poesia compulsivamente. Agora, na quarentena, estou lendo menos, porque todo mundo está trabalhando o dobro na quarentena, né? Então, a gente não pode sair de casa, trabalha, está perdendo a possibilidade de ler, até eu. Mas entre as ações da contracultura, que no Brasil tiveram cores de resistência política, que tinha o cinema alternativo, tinha o teatro alternativo, começou a aparecer vários movimentos alternativos, mas eu grudei na poesia, porque eu gostava de poesia, entendia de poesia e convivia com aquela poesia. Eram meus amigos, geracionais, né? Então, eu fiz essa antologia, 26 Poetas Hoje, que foi encomendado por uma editora espanhola, Labor, porque no Brasil eu acho que não era a hora dela sair, porque ela tinha um conteúdo político forte, apesar de muito adocicado, mas tinha um conteúdo político forte. E eu, então, lancei essa antologia que teve uma reação muito grande. Até ela ser reconhecida, ela foi detestada pela crítica, que dizia que não era poesia. A academia não gostava também, porque não era poesia. Os poetas, a poesia mais estabelecida também rejeitava. Então, eu passei muito tempo com uma rejeição enorme, mas ela não saía de pauta, o que me agradava muito, porque o assunto juventude sufocada, que era como a gente chamava, a geração sufoco, por causa da ditadura, teve palavra e entrou na agenda. Isso, para mim, bastou. Mas lá, quando deu os 5 anos, aí ela virou cânone. Hoje é um cânone que estuda em todos os lugares. E tal coisa. Mas, então, foi por aí que eu comecei. E é interessante, Inês, porque eu estou lançando agora uma antologia, agora no comecinho de janeiro, uma antologia chamada As 26 Poetas Hoje, que são só de mulheres. Só de mulheres. E vem junto com uma reedição do Hoje 26 Poetas Hoje. Mas é interessante que nesse momento está voltando. Ótimo. Vamos pedir aos nossos amigos brasileiros, enquanto não saírem em Portugal, para nos enviarem para cá. Eu sei que a Heloísa, nessa altura, nos anos 60, antes dessa antologia, antes de publicar essa antologia, esteve nos Estados Unidos e li numa entrevista que deu que considerou essa uma experiência transformadora que a permitiu, em termos identitários, reconhecer-se como mulher. Como é que isso se processou? Teve que ir para fora para olhar para si própria e para o Brasil? Certamente foi o meu caso. Mas é mais interessante que o meu caso, Inês, é que tem um estudo de uma moça uma feminista, chamada Cynthia Sartre, que mostra que no começo do feminismo, assim, a esmagadora maioria das que se tornaram lideranças vieram do exterior, estavam no exterior.
A Constituição, a estrutura social e a dinâmica social do Brasil, ela é muito simulada, ela é muito complicada, o confronto não é a nossa norma. E então, é mais aliança, mais a negociação. Então, eu achava que o feminismo, para mim, não servia, porque eu estava vivendo muito bem. Eu fazia o que eu queria, eu escrevia o que eu queria, eu tinha o casamento que eu queria, e aí eu viajei. Eu viajei e foi numa hora crucial, porque eu fui para fazer Sociologia da Cultura e cheguei lá, foi em 1982, exatamente o momento onde começava a sair os primeiros livros de teorias feministas. É a data exata. É então ali já foi nos anos 80. Já foi nos anos 80. Eu viajei em década... antes eu tinha viajado, mas... Assim, você está falando da primeira viagem, eu estou falando da segunda. Quando ainda estava casada. Primeiro eu continuo a segunda. Vou para onde? Estava a falar daquela sua primeira viagem que foi aos Estados Unidos acompanhar o seu marido, e depois isso deu-se uma espécie de transformação em... Sim, desculpa, eu peguei a segunda viagem, que também foi um marco na minha vida. Já lá vamos à segunda viagem também. A primeira viagem, eu tinha acabado de me formar e acompanhei meu marido, que ia fazer mestrado em Direito Internacional em Harvard. Sim. E lá, eu tinha já um bebezinho, mas eu não queria não trabalhar. E eu fui trabalhar no Departamento de Estudos Latino-Americanos de Harvard. E o momento era inacreditável. Tinha Guerra do Vietnã, morte do Kennedy, eu assisti de lá. E eu estudava grego. Eu era uma pessoa... Eu estava fazendo os cursos de especialização em grego. Eu joguei o grego para o alto instantaneamente e entrei na política e no Brasil e na América Latina, sobretudo naquele momento, né? Mas aí, quando eu voltei para o Brasil, então foi uma mudança de disciplina radical, porque eu estava sendo preparada para o grego. E esse impacto político daquele momento me levou direto para a política e Brasil. Sim. Então, foi uma virada e tanto. Sim. Quando entretanto, voltou mais tarde aos Estados Unidos, portanto, naquela fase que falava há pouco... Eu estava nos anos 80, e nos anos 80 era onde começava a teoria feminista. O pensamento feminista começou a ser formalizado ali, inclusive institucionalmente, porque começou uma briga para ter um departamento separado de estudos de mulheres, relações de gênero, estudos feministas, chamavam das formas mais diferentes, mas era aquela coisa de sair do âmbito disciplinar e criar um espaço interdisciplinar sobre a mulher nas universidades americanas, o que elas conseguiram. E eu virei feminista ali. Inclusive, olhei para trás e vi que meu casamento era bem complicado, que eu não estava vendo direito, que para trabalhar era um esforço enorme, que eu tinha um assédio psicológico gigantesco no meu currículo profissional. Então, é uma lente. Eu acho interessante, porque eu acho que o feminismo é uma lente. Você bota aquela lente e você vê tudo diferente. Sim. Tenho aqui uma pergunta do público. Rosi Brasil pergunta-lhe como é que encontrou e identificou os 26 poetas de hoje, quer dizer, nos anos 60. A Heloísa há pouco disse que era o seu grupo, ou seja, de amigos que se encontravam entre aquelas pessoas. Era exatamente a minha convivência, mas de qualquer jeito, essa é a única área da cultura que tinha visibilidade, era a poesia. Uhum. Tinha que ser muito alternativo, porque a censura estava muito violenta. Qualquer arte pública era censurada. E, então, a poesia é uma coisa que não ameaça ninguém. A poesia ninguém compra, ninguém lê, né? Então, é um espaço, uma prática literária das mais importantes. Agora a poesia está na onda. Agora a poesia pegou de novo, pegou pela primeira vez, talvez, como entretenimento, como reunião, como uma coisa que pode ser lida, né, com o público, mas até bem pouco tempo era uma especialidade. A pessoa que gostava de poesia era uma raridade. Que comprasse poesia, mais raro ainda. Então, a área de poesia ficou solta e os poetas avançaram. Sim. Então, tinha muita coisa...
de uma forma meio clandestina, não é? As edições eram todas meio rudimentares e punham-nas dentro de sacos e punham-nas a circular dessa forma, não é? Isso. Portanto, também uma forma clandestina. Já falámos então desta questão. O que eu gostava de lhe perguntar ainda em relação à poesia tem que ver com o facto de a Heloísa se debruçar sobretudo sobre os estudos de cultura. O que lhe interessava naquela altura era também o impacto da poesia na cultura, ou seja, o impacto daquele movimento, daqueles poetas na cultura, ou era apenas a poesia em si? Não, era mais o impacto. Era o impacto e a poesia. A poesia é muito interessante. Mas era uma poesia muito como se diz, de afirmação, de mensagem. Ela queria ser descartável, quer dizer, você lê e joga fora. Então, não tinha aquela aura que a poesia sempre tem, né? Uma coisa importante, o texto elevado. A poesia marginal foi contra isso, né? Foi uma poesia para ser ouvida e jogada fora, lida e jogada fora. Os livrinhos eram precários, não eram para durar muito. Então, era uma atitude contracultural, contra a editora, contra a instituição da literatura, muito marcada, que me fascinou. Não sei se a Heloísa certamente conhece aquele poema da poeta polaca Wisława Szymborska, em que ele diz que os filhos da época, não é que tudo, diz ela, nós somos filhos da época, a época é política. Basicamente o que ela quer dizer nesse poema é que toda a poesia é política e tudo aquilo que existe acaba por ter uma dimensão política. E há uns versos muito bonitos que eu gostava de ler, porque depois permite-nos passar, então, para a explosão feminista, em que ela diz, queiras tu ou não, os teus genes têm passado político, a pele, matiz político, os olhos, aspecto político. E isto, de facto, aponta para aquela ideia de que fala no seu livro Explosão Feminista, em que não há propriamente um feminismo, há vários feminismos, não é? Consoante lá está a matiz da pele, os olhos e centenas de outros fatores, existem hoje múltiplos feminismos e não podemos falar apenas num feminismo universal, isso é uma coisa que não faz sentido. Mas fez sentido, Inês, durante muito tempo, esse é o problema, né? Na América Latina, há muito pouco tempo a gente resolveu dar uma parada e pensar sobre isso. Sim. Porque a multiplicidade recente, ela sempre existiu, mas ela ganhou visibilidade, bandeira de luta agora. Sim. Mas o que eu gostava de lhe perguntar, ou que a Heloísa comentasse, é essa ideia de muita gente por vezes julga que o feminismo é apenas que as mulheres todas se mobilizam pela mesma causa. Mas a verdade é que há várias nuances e há diferentes causas e há diferentes necessidades. Quando é que se tornou visível quando é que houve essa mudança e essa noção de que o feminismo, afinal, se declinava em vários? Você sabe que é interessantíssimo, porque a gente está ouvindo isso desde o século XIX, quando a Sojourner falou, eu não sou uma mulher, ela estava num congresso feminista e estava se falando da mulher frágil, da mulher, enfim, das fragilidades da mulher e de ficar dentro do lar trancada, e ela disse, espera aí, eu não sou nada disso e eu não sou uma mulher? Quer dizer, isso foi no século XIX. Isso até aparece citado. Isso aparece citado no seu livro A Explosão Feminista, esse caso, não é? É uma loucura, porque foi no século XIX. Depois, nos anos 60, tinha um movimento negro onde tinha uma Angela Davis já gritando pelo direito das mulheres negras, tentando especificar a luta das mulheres negras, né? E mais tarde, quando a gente chega nos anos 80, tem toda uma literatura imediata. Em 81 já tinha o livro da Glória Zaldu, aquele, como é que é?
over my back, this bridge over my back. Quer dizer, ela juntou judias e mexicanas, americanas, europeias, negras, indígenas, tudo no mesmo livro e disse, olha aqui, isso foi visto como um livro maravilhoso na época, mas não passou à prática, todo mundo ficou admirando congelado. Depois vem várias outras grandes, como é que se chama, teóricas negras, em 80, falando que o feminismo negro era a poeta Audre Lorde, dizendo a mesma coisa. E a gente aplaudindo e não caindo a ficha. Aí, quando chegou em 2015, que foi aquela explosão, pelo menos no Brasil, aquela explosão feminista, aí se definiu. O interesse não é o mesmo. Não existe um feminismo universal. Uhum. E eles são tantos quanto as mulheres existirão, talvez. Mas entre... Uma pergunta que tem a ver com isto que a Luísa estava a dizer, pergunta de Lumar Carvalho. No Brasil contemporâneo, o movimento feminista está atento às mulheres mais fragilizadas pelo isolamento geográfico? Por exemplo, a mulher do interior da Amazónia, das margens do Solimões, das lonjuras dos Pantanais, dos Filadeiros e Pampa Gaúcha? Olha, eu acabei de fazer uma série de televisão. Cada episódio era de um. O feminismo indígena, ele está se afirmando muito. As indígenas estão se associando ao feminismo e lutando pelo seu lugar na comunidade, lutando pelas terras, o direito de lutar pelas terras, coisas que elas não tinham. Então, elas não estão bem fragilizadas, não. Quer dizer, elas estão fragilizadas porque o governo Bolsonaro é um governo invasivo, de direita, ele quer acabar com a Amazônia. Então, ela está fragilizada, as índias e os índios, né? Os indígenas e as indígenas. Então, o que está fragilizado nesse momento é as populações amazônicas, né? Mas há um feminismo indígena muito interessante e muito forte. Que, aliás, então, não precisa das brancas para sobreviver, não. Sim, e que também é um capítulo da sua explosão, do livro Explosão Feminista. É um dos capítulos. Tem um dos capítulos. Heloísa, mas em relação... agora fiquei perdida na Amazónia, falou-me em Bolsonaro, fiquei desconcentrada, fiquei logo nervosa. Não, mas o que eu lhe queria perguntar era precisamente já sei, desculpe. Onde é que vai passar essa série que é para nós podermos assistir e estar atentos? Essa série tem no canal Brasil Play. Ok, então se calhar... Tem Globosat, canal Brasil Play, porque ela já acabou, ela já foi ao ar. Já foi para o ar? Já então, foi, chama O que Querem as Mulheres. O que Querem as Mulheres, para ficarem... Cada capítulo é uma questão específica. Uhum. Aí tem as mulheres negras, as asiáticas, enfim, as trans. Sim, e já que estamos a falar também dessa diversidade de feminismos e dos diferentes feminismos, outro aspecto que sublinha na explosão feminista no seu livro, e que é sublinhado no seu livro, nesse livro que organiza, é a importância das novas tecnologias para esta quarta onda feminista. Mas a verdade é que a tecnologia e todas estas novas formas que nós temos de comunicar atualmente potenciam essa troca de informação, essa organização de comunidades, essa partilha, mas também temos visto que potencia o oposto, ou seja, há uma forma de usar a tecnologia e as redes que prejudicam a organização e uma forma mais concertada de os direitos das mulheres serem efetivamente atingidos. Isso é verdade. Principalmente agora, a tecnologia está tecnicamente equipada para polarizar, para ter robôs, para agredir qualquer demanda. Então, agora está muito potencializada. Mas, nesse caso do feminismo, eu acho que é até anterior à internet. Uhum. Se você olhar as marchas de 2013, de 2015, mesmo internacionais, essas marchas todas
Occupy Wall Street, Nenhuma Menos, enfim, essas marchas todas, a gente vai ver que, presencialmente, a lógica era de internet, porque você vai ter avisos, é mob o tempo todo, e você dá uma telefonema e junta-se em vários lugares, há uma organização horizontal sem liderança, e é produzido em nós de sentido, são nós, num lugar, no outro lugar, e aquela informação corre em rede, mesmo que não se esteja na tela. Mesmo, quer dizer, uma educação, são nativos digitais que estão fazendo uma política diferente, que basicamente é uma política sem intermediários, que é outro que para o feminismo foi maravilhoso, para 2013, para as marchas, foi maravilhoso, mas que agora a gente está vendo o preço disso, porque nossos presidentes estão dispensando os intermediários também, tanto o Trump quanto o Bolsonaro. Esses intermediários, nada mais, nada menos, são do que o Congresso Nacional. Então, está pesado isso. Mas claro, é a forma de fazer política que a internet ensinou para a gente. Sim. A propósito também desta questão dos diferentes feminismos e da questão da tecnologia, gostava de lhe contar uma situação que ocorreu, que aconteceu aqui há uns dias cá em Portugal. Há uma deputada na nossa Assembleia da República, Joacine Catar Moreira, que agora é deputada independente e é negra. E a Joacine partilhou no seu Twitter uma afirmação que gerou imensa polémica, quer dizer, à escala das redes e de um determinado, não é? Nós estamos sempre a falar num determinado circuito, mas houve uma polémica e houve agressões de um lado, houve quem a defendesse, houve quem a atacasse, houve quem se sentisse, houve quem lhe chamasse até de racista, e eu vou-lhe ler esse tweet porque gostava que a Luísa o comentasse. Diz a Joacine Catar Moreira: as feministas brancas nunca me representaram, não por serem brancas, mas porque o feminismo branco é intrinsecamente elitista e racista. As mulheres brancas e os homens brancos também oprimem e apenas questionam partes do sistema do qual são parte importante, a parte que lhes toca. Isto, se a Heloísa se deparasse com este Twitter, o que é que lhe ocorreria? Olha, aí tem uma dosezinha de ódio. Eu acho que quando tem uma dosezinha de ódio é complicado. Eu acho que há um enfrentamento com a branquitude forte hoje, a gente até conversou antes, eu vou voltar a esse assunto, mas eu acho que isso tem que ser feito de uma forma que não tenha ódio. Eu acho que o ódio não leva a lugar nenhum, muito menos a política, né? Uhum. Mas o caso, por exemplo, depois, eu acho que a gente está vivendo um momento muito novo, mas muito novo mesmo desse ano, que é aquela agressão ao George Floyd, a pessoa negra que foi sufocado pela polícia americana branca. Aquilo deu uma mensagem, é engraçado porque a história se faz com sintoma, né? Isso deve ter acontecido bilhões de vezes, mas havia no ar já uma certa saturação de indignação que, quando aconteceu esse episódio específico, explodiu no mundo uma urgência de se discutir aquela falta de ar, porque é uma falta de ar, é interessante, ele não pediu direitos, ele pediu para viver. É diferente você pedir pelos seus direitos e você pedir para continuar vivo. Então, a conversa mudou de nível. Não é que seja única, eu juro que tem milhares de Floyds diariamente no Brasil e em Portugal, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Mas aquele foi o escolhido para ser o sintoma. E é muito interessante, porque aqui no Brasil, pelo menos, houve um movimento muito grande, está havendo um movimento muito grande de repensar o que seja a branquitude, de repensar a relação entre brancos e negros. É muito difícil, porque
caricatamente, você tem que se colocar no lugar do escravizador, porque é o seu lugar de origem, né? Sua ancestralidade é o escravizador. E, e, e encarar essa questão é muito difícil. Mas eu acho que tem formas pragmáticas da gente resolver isso sem ser com falsas retóricas. Porque todo mundo diz, eu reconheço o meu privilégio. Eu acho que reconhecer o privilégio é legal, é bacaninha, mas não resolve. Eu acho que a questão do privilégio é você ativar ações a partir daí. Então, digamos, se você tem uma determinada mídia, acesso a uma determinada mídia, abre isso é um privilégio seu, abre essa mídia para muita gente. Se você tem uma rede específica, abre. Se puder colaborar financeiramente, colabora, mas esse não é o mais importante. Portanto, é o lugar do privilégio para chegar a toda a gente, é isso que diz? Ou seja, no seu livro fala do lugar de fala, mas também no lugar de escuta. Sim, de escuta, mas aquele livro foi antes do George Floyd. Eu acho que a raiva, o sentimento, o ethos desse momento é outro. É de urgência. Naquele livro eu me coloquei como branca, dei a minha idade, dei a minha classe social para poder abrir a boca. Eu fiz tudo certinho, eu estava reconhecendo. Mas eu acho que reconhecer não é o bastante, depois dessa tomada de consciência brutal que foi aquela asfixia, né? Então, eu acho que agora a gente tem que abrir os espaços institucionais. Porque eu acho que o que a gente percebeu é que o racismo não é uma coisa pessoal. Não existe uma pessoa racista. Existe uma educação racista, uma instituição racista. Quer dizer, é uma coisa que estrutura a nossa sociedade. Então, tem que ir mais fundo. Mas sendo estrutural, como é que se consegue desmontar de uma forma eficaz tantos anos, tanta... Trabalhando, Inês, trabalhando. Aqui, claro. Por exemplo, estou numa universidade, não estou? Vamos tentar que a direção vá para uma pessoa negra. Isso não aconteceu nunca. Pois. Nunca. Você não atende àquela demanda, porque é branco. Aí, assim, inclusão. Agora, com as cotas, está cheio tem mais negros do que brancos, mas mais negros ouvindo. Negro falando não tem na universidade, só raríssimas exceções, que tem que ser muito boa para falar, tem que ser um profissional top, senão não é ouvido. Então, eu acho que, por exemplo, no meu mini-universo, que é uma universidade, tem muita coisa, chefe de departamento, tem várias posições de poder que tem que ser dado aos negros para a gente ver o que acontece. Como é que ele vai mudar aquela instituição? Como é que ele vai mudar os novos alunos? Como vai ser esse currículo que formatou o racismo? Como é que é? Esse currículo formatou o racismo. O modo da gente se comportar numa sala de aula é um modo boçalmente hierárquico. Você fica na frente, aqueles alunos no fundo, e tem que pedir permissão para perguntar. É uma hierarquia do conhecimento, do poder, do saber, do poder, da posição, muito grande. Eu não estou propondo que a gente agora libere uma escola engraçadinha, livre, criativa. Não é isso. É só que está na hora de você conhecer outras demandas no poder. O que vão dizer, o que vai dizer da Faculdade de Letras um professor, um diretor negro? A gente não sabe, mas que vai mudar essa instituição, vai. Um diretor originário, um diretor indígena, o que vai acontecer? A gente não sabe. Mas as indígenas não podem ir para a aula porque elas estão acostumadas a levar a criança do lado. Isso é cultural. E elas não podem levar para a universidade. Sim. Então, a gente não serve a coisa que não é branca. Agora, bom, mas não... eu não respondi ao Twitter. Não. Mas eu vou responder ao Twitter. O Twitter era que o feminismo branco é, sim, de elite. Não sei se racista, não tenho certeza se racista, mas, na sua totalidade, mas é sim uma elite empoderada e que, no momento, está aberta a ouvir e a oferecer uma parte do seu lugar de poder. Eu acho que é isso. Que eu responderia para ela ia ficar zangada de novo.
Sim, ia não sei, responder de novo, aí eu respondia mais. seria interessante ouvir essa conversa evoluir, mas uma vai. conversa ambas também sobre essa questão. Mas, Heloísa, pensando agora, há pouco falou já um pouco da situação atual do Brasil, lendo, por exemplo, A Explosão Feminista, ou este outro livro mais recente também, que foi publicado agora há pouco tempo, não é? Que nós não temos em Portugal, infelizmente, os livros que organizou não estão cá publicados. Tive que pedir a amigos brasileiros, a uma amiga que tem amigos brasileiros, para me enviar alguns. Mas a verdade é que, olhando para aqueles livros e para todas aquelas vozes que convoca nesses livros que organizou, mesmo na Explosão Feminista, que saiu antes do Bolsonaro ser eleito, acho eu, vendo aquela diversidade de vozes, de movimentos que nascem no seio da academia e são movimentos civis e que se mobilizam e que dão tanto apoio às mulheres e ao transfeminismo, o feminismo indígena, o feminismo negro, olhando para aquilo e olhando hoje para o Brasil, à distância de quem está longe, nós não vivemos aí, por exemplo, eu não vivo aí, sabemos o que temos nas notícias, o que nos chegam nas notícias e os relatos também de brasileiros com quem convivemos, com quem alguns de nós convivem. É um bocadinho difícil perceber, depois de tanto avanço, como é que se chega, como é que se elege um homem que nega tudo aquilo que já foi conquistado. Como é que ele se elege ou o que a gente vai estar fazendo? Como é que num país como o Brasil... Eu acho que ele diz uma coisa que é certa, lamentavelmente certa. Só quem falava até hoje foi a esquerda. E a gente não sabia que havia uma direita, uma classe média muito conservadora, que nunca tinha aberto a boca. Pois abriu. Abriu e falou, e é a maioria. Eu acho que isso é uma autocrítica que a gente tem que fazer. Ter desconhecido a quantidade de conservadorismo que tinha na população total brasileira. É muito conservadora, e quanto mais coisa ele faz estranha, radical, conservadora, mais a popularidade dele aumenta. Ele está servindo a uma população que até então não tinha tido poder de fala, que é a direita conservadora, evangélica, enfim, que são pessoas. Sim, mas a Heloísa, pensando em todas as conquistas a que já assistiu, a todos os movimentos que já viu nascer... 81 anos, hein? Tem muito tempo que eu vejo coisas. A Heloísa consegue estar otimista em relação ao futuro ou não? Não, eu estou feliz porque eu estou com 81 anos, eu não vou ver o futuro. Mas vão os seus filhos e os seus netos e por aí fora. Pois é, meus netos vai ser bem ruim, porque eu vejo que isso aí não é uma coisa brasileira, isso me assusta. Portugal é uma exceção, e você acabou de me dizer que já há uma direita se organizando. E o Trump é um fenômeno, o Trump os Estados Unidos é o país que domina o mundo. Não dá para dizer que é direita aquilo é psicopatia, aquilo é mais do que direita. É uma ultradireita, porque direita é um modo de pensar, é uma posição no campo político. Eu vejo esses nossos presidentes exorbitando esse lugar. Eles são conservadores, eles são boçais, eles são ignorantes, enfim. Então, é bem complicado. Então, eu acho que isso está acontecendo no mundo inteiro, isso é assustador. Como é que a gente vai sair dessa primeira vez nos meus longa vida que eu não tenho otimismo. Eu acho que meu otimismo fica ligado à imaginação. O que a gente vai fazer para poder arranjar brecha e continuar lutando e continuar tendo conquistas, em que lugar, como e de que jeito. Eu acho que agora, na nossa mão, só tem uma coisa: imaginação. Imaginação e generosidade, né? Porque tem que levar muita gente junto. Sim, mas pensando nestas novas gerações, que a Heloísa diz que tanta força têm também para agir, não é? Que era uma coisa que num tempo
no tempo em que a Heloísa começou, era tudo mais teórico e não se partia para a ação, e agora estamos finalmente a partir para a ação. Quando no momento em que estamos a partir para a ação, o mundo dá uma volta e parece que retrocede. Falou agora na imaginação, mas se tivesse de mandar uma mensagem, e pergunto-lhe isto a 3 minutos do fim, se tivesse de mandar uma mensagem para essas novas gerações, sobretudo gerações de mulheres, o que é que lhes diria? Olha, para começar, eu acho que elas falaram tão alto que esse assunto o Bolsonaro não tira de pauta. Mas a negritude está tentando entrar, mas o feminismo já entrou. É muito difícil que não se ouça mais falar essa palavra. E eu acho que essas mulheres, essas meninas, devem usar esses recursos da internet. Internet é ingovernável, né? É complicado, a menos que haja uma censura, mas aí a internet ela foi inventada para a guerra, para você não conseguir bloquear, você não conseguir ser localizado. Foi um instrumento de guerra, que foi criado assim. E então, eu tenho a impressão que, como instrumento de guerra, ela deve ter muitas potências ali para você poder chegar aos outros sem coisa. Mas eu não entendo de digital muito. Isso é uma confiança que eu estou tendo no instrumento de guerra. Agora, eu acho que essas meninas têm que ficar cada vez mais agressivas, cada vez mais pontuais, porque as mulheres estão morrendo cada vez mais e precisam delas. E eu acho que elas não vão parar, não. Essa luta não vai parar. E muitas outras, porque, pelo menos até agora, já com 2 anos de Bolsonaro, o feminismo não foi ameaçado. Ele foi, talvez, a academia perdeu bolsa, perdeu uma lei, outra lei tem que ter cuidado com as leis, mas está aumentando a presença feminina no Congresso. Então, já é uma coisa boa. Eu acho que tem estratégias, tem que pensar a estratégia e ir em frente. Não pode largar a bandeira, não. Nem a luz, nem a alegria, porque a alegria é fundamental. Deprimiu, dançou. Obrigada, Heloísa. Foi um prazer conversar consigo e conhecê-la sem ser nas páginas dos livros, assim mais em direto, no fundo, apesar de não estarmos no mesmo país e nem sequer no mesmo fuso horário. Muito obrigada pela sua muito bom. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Recordo apenas que no dia 21 de outubro haverá nova edição do Ler Olhos nos Olhos. Será também para o Brasil, uma chamada para o Brasil, com Milton Atuomo. Até lá, espero que possam encontrar os livros de Heloísa Buarque de Holanda, pelo menos na internet há algumas coisas disponíveis para que possamos pensar de uma forma mais profunda sobre estes assuntos que aflorámos nesta conversa. Obrigada, Heloísa, obrigada a todos e até breve. Muito obrigada.